Úrsula Auler, espaço de conhecimento e autoconhecimento. Eu me chamo Tatiana Auler, eu sou psicóloga e me comprometia nesse período aí da pandemia, tá aqui toda segunda-feira e quinta-feira, 9 horas da noite. Eu estou fazendo esse esqueminha aqui, mais esse mês de junho, e vamos ver como vai ficar para... Calma aí, deixa eu só desligar aqui o ar, que está muito barulho. Vamos ver como vai ficar para julho, agosto, enfim, mas a ideia é continuar. Esse programa está sendo gravado toda segunda e quinta-feira. Quem está assistindo agora, né, ele gravado, pode ter a oportunidade também de participar desse programa ao vivo. É só me mandar um direct ou uma mensagem no YouTube, tá bom? Então, a nossa proposta de hoje, o nosso tema é falar sobre o pessimismo, né? Assim, o pensamento pessimista, qual é a intenção desse pensamento. Será que todos nós temos essa qualidade de pensamentos? Será que existe alguém que seja 100% pessimista ou 100% otimista? E que guerra é essa, né? Que competição é essa que parece existir entre os pessimistas e os otimistas, né? Quase que um time contra, né? E pensando qual é a função, em primeiro lugar, qual é a função do pensamento pessimista? Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente começar a elaborar. O pessimismo, né? A gente fala direcionando para o medo, né? E esse medo, ele pode ser um medo generalizado, que seria um pensamento disfuncional, né? Uma pessoa que tem muitos medos, um medo à flor da pele, e fica com um pensamento meio catastrófico, né? Que seria o extremo do pensamento pessimista. Ou ele pode ser um medo protetivo, né? Um medo que protege, que, ao contrário disso, a gente poderia pensar num otimismo, aquele otimismo de uma pessoa que, vou dar um exemplo meio bobo, tá, gente? Mas que salta do avião e acha que vai dar tudo certo sem paraquedas, não verifica, né? E tudo mais. E a gente tem o otimismo, que é aquela zona de confiança, né? Um lugar mais confortável que a pessoa consegue dar uma sequência prazerosa na vida dela. Então, será que, né, a gente precisa pensar que ser pessimista é algo ruim e ser otimista necessariamente é sempre bom? Não, a gente precisa do equilíbrio dessas duas partes funcionando na nossa mente. E isso sim é importante. Eu não sei se vocês já ouviram a ideia de que quando se tem uma equipe, né, pensando num trabalho, por exemplo, poderia ser pensando numa família, por exemplo, né? Quando se tem uma equipe, se dentro dessa equipe você não tiver pelo menos um pessimista, o projeto com certeza pode ser fadado ao fracasso, né? Porque esse pessimista no meio de um monte de otimista, ele tem a sua função. Porque se a gente só tiver otimista, na equipe, provavelmente as estratégias elas vão ser absurdamente na confiança de que tudo vai dar certo e nenhum risco vai ser mensurado, né? Eu acho que esse é um ponto muito ruim quando a gente fala de um otimismo exagerado. O pessoal do Instagram está me dizendo que congelou aqui a imagem. Só me diz, por favor, a Cláudia escreveu que congelou, me diz se está congelado para todo mundo ou se é uma questão da minha internet ou da internet dela, tá? Eu vou continuar aqui, e se vocês estão me ouvindo também. Então, vamos lá, né? Se a gente pensa que numa equipe de uma empresa ou numa família, né, a gente precisa de pelo menos um pessimista para poder fazer um gerenciamento de risco, e as outras pessoas sendo otimistas, se só existirem otimistas, né, a gente pode entrar no risco. Olha que interessante, se só existe otimista, a gente pode cair num risco muito grande também, sem pensar, né? Aquela coisa que vai andando, chega uma hora, cai. Agora, se tem um pessimista, pelo menos ele vai falar, cuidado, né? Cuidado com isso aí, cuidado com esse caminho que você vai. Agora, gente, se a gente tem só pessimista, né, a gente não sai do lugar. Então, esse que é o barato dessa ideia, desse pensamento, né? E qual é a função do medo? Primeiro que a gente precisa estar sempre em equilíbrio entre o otimismo e o pessimismo. Quis falar um pouquinho mais desse otimismo para a gente poder
entender que os dois lados são bons, são saudáveis, né? Tanto o pessimismo quanto o otimismo. Mas uma pessoa, uma mesma pessoa, precisa ter esses dois lados funcionando dentro dela. Mas vamos lá, né? Entrando na ideia do pessimismo, né? Assim, mais focando nesse lugar, quando eu me torno pessimista? Isso é uma perguntinha, né? Quando? Quando a pessoa se torna pessimista, né? Quando que ela passa a ter pensamentos que desfavorecem a confiança dela? Bom, essa qualidade de pensamentos ela pode surgir de diversas maneiras. Pode ser uma característica da família, né? Você pode observar a família de origem e ter ou uma mãe, ou um pai, ou uma família inteira, enfim, que pauta o seu argumento em muitos medos, em muitas críticas, né? Em muitas desconfianças, né? E que, de fato, assim, acabam não colocando você num olhar bom para o mundo, né? Uma família que pode te apresentar um mundo cruel, um mundo ameaçador, né? Um mundo ruim para você, que você tem que tomar cuidado. E a gente fala de mundo, cuidado com a vida, né? Essas falas, né, que acabam ficando impregnadas no mundo da infância, né? No seu mundo da infância, e você cresce com isso, com essas crenças sendo formadas, e que muitas vezes acontece de você nem viver nenhum problema tão grande na sua vida, um trauma, uma dor, alguma coisa né, que a gente olha e fala assim, nossa, isso daí foi muito terrível, mas você vive com a sensação de uma ameaça, né? De que alguma coisa muito terrível pode acontecer com você. Então, isso é interessante, né? Será que, de fato, que seria outra maneira? Eu vivi experiências traumáticas, ameaçadoras, difíceis, e que me levaram a construir pensamentos mais amedrontados, né? Que seria o pensamento mais pessimista, e isso, né, a partir dessas experiências traumáticas, eu fiquei com muito medo e comecei a evitar as situações para não sofrer, para não me machucar e tudo mais. Ou será que, de certa forma, você, durante a sua infância, a sua trajetória, viveu cercada de pessoas que colocaram o mundo, apresentaram o mundo, uma determinada linguagem para você, que te trouxe esse modelo de raciocínio voltado para o pessimismo, ou seja, voltado para o medo, né? E isso, de fato, é muito ruim. Aonde que o pessimismo se torna muito ruim? Porque o pessimismo ele é um freio de mão puxado, né? E como eu falei no início, para quem está chegando agora até, né? Ser pessimista, se você tiver equilibrado com o otimismo, né? Tá maravilhoso, não tem problema nenhum, porque a gente tem que ter a nossa confiança e o nosso gerenciamento de risco. Isso precisa estar muito organizado e equilibrado dentro da gente. Mas, né, se você só for pessimista, você anda, é como se você andasse num carro com o seu freio de mão puxado. E o que seria esse freio de mão? Frear os seus desejos na vida, né? Frear aquilo que você tem vontade de fazer, frear a sua espontaneidade na vida, frear tudo aquilo que você quer construir. Então, quem vive em função do medo, que seria a ideia do pessimismo, acaba vivendo com um freio de mão puxado. E o ruim dessa história é que a vida vai passando e a pessoa ela acaba ficando muito presa, sabe? Muito engessada e reduzida ao medo, né? Então, as construções e as desconstruções que são necessárias para que a gente viva uma vida que tenha movimento, né? Porque o ideal é que a vida tenha movimento, e dentro desse movimento é necessário construir, desconstruir, construir, desconstruir de novo. O interessante é que o pessimista, né, nessa história, ele vai acabar se colocando num lugar muito cerceado na vida, né? E o que pode acontecer? Uma sensação de amargura, sabe? Uma sensação de falta de motivação, né? Uma sensação de perigo eminente, uma falta de confiança, porque o pessimismo ele fala dessa falta de confiança, né?
e pode ser até que essa falta de confiança ela ultrapasse os limites, né? Que seja primeiramente com o outro e depois com a própria pessoa. Ou seja, primeiro eu olho para o mundo e eu acredito que o mundo, em algum lugar, possa me fazer mal, né? Então eu não me lanço para o mundo, porque eu vejo o mundo não como um lugar seguro, eu vejo o mundo como um lugar ameaçador, né? Um lugar que possa me machucar, né? E aí, daqui a pouco, eu começo a entender que para que eu vá para esse mundo, eu precisaria, né? Estou aqui elaborando com a mente do pessimista. Eu precisaria ter muita confiança, muita ousadia, né? Me movimentar, fazer diferente, arriscar um novo. Mas se eu começo a ter tanto medo desse mundo, né? Desse mundo ser algo tão ameaçador e tão grande para mim, o que acaba acontecendo? Eu me amedronto e fico no lugar da insegurança, que traduzindo seria o não sou capaz. Eu não tenho força suficiente para enfrentar esses monstros que eu identifico do lado de fora. Então, isso faz com que a pessoa, né, agora estou voltando para mim, né? Isso faz com que a pessoa que seja pessimista, ela acabe colocando uma responsabilidade muito grande em que os eventos possam dar errado e desconsiderando a possibilidade dela estar muito insegura em arriscar fazer um movimento novo, né? Eu queria saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se puder me dar um ok. E se tiver alguma dúvida, como de costume, eu vou responder ela no final, né? Então, o que isso quer dizer? Né? Que a gente precisa, para sair do mundo do pessimismo e entrar num lugar mais confiante, que ser otimista seria até um próximo passo, né? Assim, então, primeiro a gente tem que, do pessimismo, desenvolver uma autoconfiança para conseguir chegar nesse otimismo, né? E ser otimista 100% também não é bom. Então, lembrando que a gente não vai abandonar o pensamento pessimista e nem vai ficar só no pensamento otimista. A gente vai criar um equilíbrio, um diálogo interno entre esses dois lugares. Então, como é que eu faço, né, para conseguir sair desse pensamento pessimista para poder encontrar um lugar de confiança? Primeiro, assim, como eu falei no início, é muito bacana assim, o processo de autoobservação, né? A gente precisa entender se esse medo todo ele é um medo familiar, né? Desse inconsciente familiar, ou ele é um medo a partir de traumas que você viveu na sua vida. Pode ser dos dois também, tá? Não tem, infelizmente, né? Mas não é uma coisa ou outra, né? Pode ser dos dois, tá? Independente de ser de um, ou de ser de outro, ou de ser dos dois, né? O interessante é que você possa entender o quanto que esse passado ele ainda atua em você nos dias de hoje. Como é que seria isso, né? Se minha mãe falou um dia para mim que sei lá, que o mundo é muito difícil, as pessoas são muito difíceis, né? Ó, minha filha, cuidado, as pessoas são muito difíceis, você não pode confiar em ninguém. Provavelmente isso vai comprometer todos os meus relacionamentos, né? Tanto os profissionais, tanto os pessoais, né? Íntimos e tudo mais. Porque eu vou partir do princípio que aquilo que minha mãe, que no caso seria a pessoa sábia, né, que está me ensinando o certo, né? Assim, a criança pensa assim, minha mãe está falando, então ela está falando a verdade, né? Esse pensamento, acreditando naquilo que ela disse, esse pensamento pode me nortear na vida, não é só de duas maneiras, tá? Mas eu vou tentar caracterizar aqui para ficar mais fácil de explicar. Até atraindo pessoas que acabam me frustrando e que me decepcionam, e onde eu escorrego nesse padrão, que é uma crença e por isso eu atraio.
quem entende um pouco de física quântica vai imaginar mais ou menos o que eu estou falando. Ou eu posso nem construir relacionamentos, criar relacionamentos disfuncionais, né? Um comportamento que faça com que eu me boicote direto e não construa as relações. Eu posso não conseguir engatar no ambiente profissional, eu posso me boicotar de diversas maneiras, porque eu parto do princípio que eu não posso me entregar ou confiar ou criar uma aliança com nada nem com ninguém. Tá? Então, olha que importante aí, né? A gente pensar que, no caso, eu estou dando 2 exemplos aqui, mas vocês podem, enfim, né, dentro da vida de cada um, que é um universo enorme, pensar quais são as possibilidades do que você viveu que tornaram você uma pessoa pessimista, porque você não nasce pessimista, tá? Você não vem com esse aplicativo instalado, nasci pessimista. Não, não é assim que funciona. Você nasce e o mundo te modela, né? Então, nesse modelo que você foi construído, gerado, provavelmente ele te levou a olhar para a vida desta maneira, tá? Agora, pensar de maneira otimista ou confiante, antes até do otimista, né? De uma maneira confiante, é uma questão de treino, né? Aí você pode falar assim, caramba, Tati, uma questão de treino, né? Como é que eu vou treinar, pensar de maneira positiva, otimista, né? Confiante? Porque olha só, a nossa palavra, a nossa fala, ela é como um disco arranhado na nossa cabeça, né? Existe um hábito na maneira de falar, né? Que a gente vai construindo. E se você parar para pensar, certas palavras, elas são comuns no seu vocabulário, né? Sei lá, não, acho que não vai dar certo. Não confia, não. Assim, certas frases e palavras, e esse é um exercício bem legal para se fazer, elas são comuns no seu pensamento. Tanto que, às vezes, você conversando com outra pessoa, ela acaba trazendo palavras diferentes, você fala assim, nossa, uma palavra nova, né? E tudo mais. Se você pegar um papel e uma caneta e fizer uma lista das palavras que normalmente você fala, né, que estão na sua cabeça, você pode perceber a qualidade do seu pensamento, se é uma qualidade boa, positiva, ou se é uma qualidade mais densa, né? Eu não gosto de falar negativa, mas não deixa de ser uma energia mais densa, menos sutil, vamos dizer assim, né? Porque se você fala palavras leves, tipo, você vai conseguir, né? Vai dar tudo certo, tem uma leveza. Se você fala, toma cuidado, preste atenção, já tem um peso, né? Então, é mais por aí, né? Você vai conseguir, preste atenção, mas você vai conseguir, vai dar certo. Outra coisa é, toma cuidado, preste atenção, vê lá, hein? São 2 lugares diferentes, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Por que é um treino? Porque, de certa forma, você vai precisar encontrar novas palavras. Aí vem um pouco da programação neurolinguística também. Você vai precisar encontrar novas palavras para conseguir montar novas ideias, ser criativo de uma outra maneira, montar novas ideias para gerar novas consciências e também ter o pensamento que a gente chama de pensamento alternativo. Se você só tem a opção do pessimismo, é natural que para você fique uma coisa muito preto no branco. Eu olhei para algo e pensei, qual é o meu modelo de pensamento? É pessimismo. Então, se é pessimismo, eu vou olhar para essa situação a partir desse lugar. Agora, se eu começo a flexibilizar e a pensar, nossa, olha, eu mais uma vez olhando para essa situação ou para uma situação de maneira pessimista. Deixa eu ver, deixa eu treinar aqui, tentar olhar de maneira otimista. Vamos ver o que acontece. Mesmo que você ainda não sinta no seu coração, que você não sinta internamente que, ok, você está expressando e pensando algo que está fazendo sentido para você, de fato não vai fazer sentido porque é um pensamento muito diferente do que você está acostumado. Mas se você treinar esse lugar, se você falar, repetir diversas vezes, essa nova fala, ela vai começar a ser modelada no seu pensamento. Isso quer dizer que você precisa desenvolver novos recursos, né? Porque se você não tem o recurso da fala,
desenvolvido, na hora que você pensar, você vai pensar a partir daquilo que é conhecido para você, né? E isso não tem nada a ver com pense positivo, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, quando você analisar uma situação, tenta analisar por diversos ângulos, né? Para você ver se você encontra uma outra forma, uma outra alternativa de ver aquela situação sem ser sempre com o mesmo modelo de pensamento. Então, quando você sair, começar a construir novos modelos, você vai começar a construir novas opções, né? E aí, por ter recurso interno desenvolvido da fala, aí sim você vai olhar para as situações de maneira diferente, né? E bem-vinda, Cláudia, querida, você está congelada. Mas eu não, as pessoas estão me vendo me mexendo. Então, vamos lá, gente, olha só. O pensamento dá um resumo aqui do que eu já falei para quem chegou pelo meio do caminho, tá? O pensamento pessimista, ele tem a sua função, ele é importante nas nossas vidas, porque ele faz parte de um gerenciamento de risco, né? Que todos nós devemos ter. Quem não faz gerenciamento de risco é uma criança, ela simplesmente atravessa a rua e vai embora. A gente não. A gente precisa ter esse pensamento prévio do que pode dar errado. De fato, né? Eu preciso mensurar ao menos o que pode dar errado para eu poder aprender a me proteger, me comportar de determinada maneira e tudo mais. Agora, só pensar pessimista, de maneira pessimista, é viver em função do medo, é puxar o tal do freio de mão e abrir mão de desejos, de construções, de vínculos, né? De ir para frente, de movimentar a vida, ficar presa no espaço da limitação do medo, tá? E o otimismo, né? Ser otimista é maravilhoso, mas ser otimista demais, você acha que vai pular do avião e uma hora você vai conseguir voar, e você não tem paraquedas, né? Depois eu vejo isso, vai dar tudo certo. Então, nenhum nem outro, nenhum extremo é saudável, né? Então, no início eu comecei falando dessa guerra entre pessimista e otimista, será que alguém ganha? Não, não tem isso. Todas essas duas partes, elas precisam funcionar em equilíbrio dentro da gente. Seria equilibrado nos nossos pensamentos. Então, você vai verificar de onde que vem essa construção do pensamento pessimista, essa modelagem, porque você não nasce pessimista, você se torna um pessimista e pode se tornar uma pessoa confiante também. Esse que é o barato do nosso cérebro, que é plástico, né? Ele pode se transformar, tá? Então, a gente vai fazer uma meditação agora, que ela demora uns 10, 15 minutinhos mais ou menos, e é uma de meditação que tem a ver com essa auto-observação, né? Eu vou convidar você a mergulhar nesse espaço da sua vida para você identificar esse modelo pessimista, onde é que ele começou, né? Se ele existe, onde é que ele começou. E a ideia é que a gente desconstrua isso. Ah, mas será que numa meditação só a gente vai desconstruir? Olha, eu te digo assim, que a gente vai plantar a sementinha da ideia da desconstrução. Você vai precisar repetir isso algumas vezes. Como eu falei, é hábito, né? Então a gente tem que treinar para mudar esse hábito de pensamento. E se você puder, essa meditação vai estar gravada no YouTube. Se você puder, né, dentro do seu dia a dia, né, parar e fazer essa meditação, pelo menos por um tempo, você vai percebendo que você vai mudando a forma que você pensa, mudando a ideia de mundo, que esse mundo não seja mais um mundo ameaçador, tá? Que ele seja um mundo prazeroso e confortável para você. Então, a gente vai desconstruir ao menos essa ideia de que o mundo é algo ameaçador para você, que as pessoas são ameaçadoras e que esse lugar, né, que você não pode relaxar e viver a favor dos seus desejos, soltar o freio de mão e se movimentar na vida a partir da meditação, tá? Então, quem for continuar comigo, tem gente no Zoom também aqui no Instagram. Eu vou colocar uma musiquinha agora e vou pedir que vocês, se puderem, apaguem as luzes de onde vocês estão. Eu vou apagar as minhas aqui. E se coloquem numa posição confortável, tá? De
preferência sem televisão ligada ou pessoas que não estejam na mesma sintonia que você agora, nesse momento. Para a gente poder começar a nossa meditação. Só me deem um ok, por favor, vocês estão escutando a música, se está tudo certo. Depois da meditação eu vou abrir para perguntas, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o pensamento pessimista. Então vamos lá, gente. Quem chegou agora, a gente vai começar a nossa meditação. Dá tempo ainda de você se organizar. A gente vai começar inspirando profundamente. Fechando os olhos. Eu vou pedir que você apenas observe a sua respiração. Tenha o domínio sobre ela. Vai aumentando o fluxo da respiração, respirando cada vez mais fundo, devagar. Inspira e solta o seu ar. Inspira mais uma vez. Solta o seu ar. Inspira. E você vai agora tirar a tensão do seu corpo físico. E nessa observação de retirar a tensão, eu vou pedir que você localize aonde está o seu medo, do seu corpo físico. Tem gente que sente medo no estômago, na boca do estômago. Tem gente que o medo está nas costas, o medo de levar uma apunhalada nas costas. Tem gente que o medo está no coração. Tem gente que o medo está nas pernas, que trava as pernas e não consegue andar, não consegue se mexer. Tem gente que o medo está nas mãos, até encolhe as mãos. Não, não vou fazer isso não. Encolhe, cruza os braços. Onde você percebe que o seu medo se localiza no seu corpo físico? Você pode ir tirando a tensão desse lugar. Inspira nesse lugar. Se é no seu pescoço, se é na sua cabeça, com muitos pensamentos, leva a sua respiração, inspira e solta. Liberando essa tensão. Eu vou te convidar para você ir de olhos fechados para um lugar que você se sinta 100% seguro, 100% confortável. Pode ser em qualquer lugar, numa natureza, no alto de uma montanha, num prédio, no seu quarto, numa casa antiga. Um lugar que você vai escolher.
que você se sinta 100% segura, onde não existe nenhuma ameaça nesse lugar. Se for necessário, se você ainda precisar de apoio, convida um animal de poder para estar ao seu lado, atrás de você, no seu ombro, à sua frente. Esse animal ele vai se apresentar para você. Você não escolhe ele com a sua razão. Ele simplesmente vem. Se ainda assim você continuar se sentindo inseguro, convida um mentor. Alguém que você sinta essa proteção para estar junto com você, uma frequência de energia, uma luz, um guia, um mestre. E nesse momento, nesse espaço, você está totalmente amparado. Eu vou pedir para que você faça contato numa linha do tempo, aonde você se lembra, quando você se lembra de pela primeira vez ter tido muito medo. Um pensamento que veio muito forte do medo para você. Será que é numa cena, numa experiência? Será que é pela fala do outro ou pelo que você viu? Mas um momento que você sentiu muito medo, um primeiro momento, onde tudo parecia muito ameaçador. Nesse momento, você vai convidar o seu animal de poder, esse mestre, mentor, está com você para amparar você nessa imagem que você está vendo, onde você está se sentindo com muito medo. Eles vão trazer essa sensação de conforto e de calma. Fica tranquilo. Isso tudo vai passar. Um dia você vai perceber que vai ficar apenas o aprendizado dessa experiência. Calma, você vai crescer. Tudo vai mudar. Não precisa ficar preso nesse lugar. Você sempre terá a oportunidade de viver algo novo. Mas se você ficar preso nesse lugar, você vai estar sempre vivendo o velho, o antigo. Calma, fique tranquilo. Isso tudo está servindo para você aprender a lidar com as situações da vida. E lá na frente você vai ter maturidade suficiente para identificar um perigo, mas não viver em função dele. A ameaça, a dor, vem como um susto. Mas se você estiver preparado, confiante de si mesmo, com os recursos internos desenvolvidos, você vai saber lidar quando algo difícil acontecer. Então confie em você. Sente a sua força. E agora eu vou te pedir para você se imaginar sendo um desses animais de poder forte, vinculado à energia do seu mestre,
Sente essa força, se for um felino, sente a força do felino. Se for um pássaro, a força do pássaro. Se for um réptil, a força, a astúcia que ele tem. Qual é o poder desse animal? Sente ele. Sente a sua força de ser quem você é. Acende um sol no seu peito. Se vincula a esse sol, levanta a cabeça. Eu dou conta de viver nesse mundo. Por mais ameaçador que ele às vezes pareça ser, eu sou grande o suficiente para enfrentar os problemas. Eu sou forte, eu sou grande o suficiente para enfrentar os problemas da vida. Eu sou grande o suficiente para enfrentar os problemas da vida. Não me renderei mais ao medo. Confio e sigo adiante. Essa luz, com essa força acesa, identificada, você vai respirar profundamente. Vai perceber que aquele lugar no seu corpo do medo desapareceu. Se por um acaso você ainda sentir ele presente, joga uma luz nele. Acende uma luz nesse lugar. E aos pouquinhos, com essa força e com essa confiança, você vai voltando deste lugar que a gente foi, com seu mestre, com o seu animal de poder, traga eles para os dias de hoje, para agora, para plena presença. Volte para o ambiente que você está, comece a se espreguiçar, acordar o seu corpo físico, lembrando sempre de trazer essa força junto com você. Respirando profundamente. Devagarzinho você vai voltando. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estiveram presentes, que fizeram essa meditação. Quem estiver se sentindo tranquilo e já quiser hibernar, né, ficar mais tranquilo, vá. Gratidão pela presença. E quem quiser me fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Tá? De qualquer forma, vou me despedindo aqui de quem quiser continuar a sua jornada. Tá bom? Vou acender as luzes e simbora. É muita luz, meu Deus do céu. Acho até que é luz demais, né? Não, tem que ser. Gente, Lara, querida, você que está aí no Zoom, quer me fazer uma pergunta? Deixa eu só abrir seu microfone aqui, por favor. Só um minutinho. Pronto. Boa noite, Dani. Obrigada, Marley, eu acho, né? Eu vou ouvir a pergunta da Lara, vocês vão ouvir também. E quem quiser me fazer alguma pergunta, pode fazer. Fala, querida. É que ela está no Zoom, gente. Pode falar. Tá. É o seguinte, eu percebo, assim, já tenho o hábito de meditação, já faço terapia, e eu já observo essas crenças negativas há muito tempo. Mas eu ainda continuo com muita dificuldade, no momento que elas vêm, de mudar a chavinha. Uhum. Normalmente é um processo muito longo para isso acontecer, porque às vezes começa com pensamento, mas de repente vem para sensações, aí vai para um sentimento que toma conta.
E aí, quando você vê, você está se comportando totalmente à mercê desse negativo que toma conta, né? Uhum. Então, assim, queria saber se tem alguma técnica que você sugere para, no momento que você perceber que você já está dominado pelas sensações, para conseguir mudar essa chavinha, assim. Olha, tem duas formas, né? Não só duas, tá? Mas são duas que eu vou passar aqui para vocês. O pessoal do Instagram chegou a ouvir a pergunta que ela fez? Acho que sim, né? Acho que vocês ouviram, só me dá um ok, por favor. Então, a primeira forma que você tem a fazer é construir um texto de apoio, que a gente chama de texto lembrete, né? Que é quase como se você tivesse a sua parte consciente falando para você mesma. Olha aqui, mais uma vez você está no pensamento pessimista, né? Preste atenção na sua força, preste atenção no quanto que você é capaz, quanto que você dá conta de você mesmo, quanto que você pode pensar diferente. E aí você vai elaborando um texto que não tem regra, mas seria um texto de apoio, entendeu? Para você mesmo. Mas para isso, um passo anterior é você poder ter essa identificação de que entrou no esquema do pensamento pessimista, né? E essa identificação, o que acontece? É quase o pensamento, ele vem quase como uma correnteza que vai te arrastando, né? É muito rápido, porque ele vem e te arrasta para É exatamente isso que eu sei. é uma pressão muito grande, né? Então, o que acontece? A ideia do pensamento, seja ele pessimista ou, sei lá, qualquer outra qualidade, ansioso, né, que está meio coladinho, é que você não dê chance para ele ser elaborado, entendeu? Assim, o problema é a elaboração desse pensamento. Porque se ele vem e você fala assim, opa, calma aí, estou no pensamento do medo, o que eu faço agora? Peraí, parou, stop. Entendeu? Você para ele de início, não estou dizendo que seja uma tarefa fácil, mas é um exercício, a hora que você identificar, você fala, olha aqui onde eu estou, no pensamento do medo. E aí, nesse pensamento, você vai para o texto de apoio e aí sim você pode conseguir sair disso, entendeu? Agora, uma outra ideia, que é a ideia da meditação, do mindfulness, né? É você ter domínio sobre as suas emoções, que seria o desenvolvimento da inteligência emocional. E aí é um outro passo, ou um outro caminho, enfim, não tem passo 1, 2, 3. Né? O que seria isso? Você poder aprender a coordenar, ter domínio sobre a intensidade da sua emoção. Então, vou falar da raiva, que não seria o medo, né? Seria a raiva. Uma pessoa que tem muita raiva, por exemplo, ela pode receber a raiva, ela pode receber um presente da raiva, ela pode ser estimulada à raiva, e se ela não tem um domínio que é perceber que ela entrou na raiva, aquilo vai crescendo, 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 e ela mata um. Bate com o carro, joga o negócio na parede, ataca, sei lá eu. Né? Ela vai para o extremo disso tudo, que é, obviamente, muito ruim. Né? Então, se eu percebo que eu estou com raiva, eu falo, caramba, estou com raiva. Estou com raiva, beleza, eu vou fazer o quê? Eu vou sair por aí atacando todo mundo? Não é também para virar uma dama e não falar nada, não é isso. Né? Você vai expressar, mas isso é um outro papo. Mas é você entender que você está com raiva e que, ok, é uma química no seu corpo, porque ela é um padrão emocional e químico, como o medo, né? E que aquilo, se você não retroalimentar, porque a gasolina é o pensamento, ele vai diluir e vai diminuir. O problema é alimentar com o pensamento, entendeu? Porque aí você vai dando mais força, aí a química vai aumentando, vai aumentando. Como exagerando aqui no nosso papo, como uma síndrome do pânico. A gente não falou sobre isso, por isso que eu estou falando de um exagero, né? É uma pessoa que começa num medo disfuncional, que ela aumenta, 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 e o corpo dá um piripaque, entendeu? Chega a vir para um corpo físico muito grande. Então é isso, Lara, assim, você ter domínio das suas emoções, a palavra é domínio, né? Domínio dos seus pensamentos, e se puder construir um texto de apoio, que seria um texto consciente sobre você mesmo, para você mesmo, perdão, seria interessante, porque aí você tem uma parte consciente falando para você mesma e te lembrando o quanto que você é capaz de ficar bem
sem precisar desse pensamento disfuncional acontecendo. Tá? Obrigada. Respondida? Maravilha, querida. Obrigada. Bom, alguém aqui no... Vou desativar seu som, Lara, se você quiser falar de novo. Ah, já fez. Você fala, tá? Alguém aqui no Instagram quer me fazer alguma pergunta? Porque eu já falei pra caramba. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, simbora. Rayana quer fazer alguma pergunta? Marlene, tem um monte de gente aqui ainda. Só que eu não vi nenhuma pergunta. Vocês gostaram da meditação, da parte teórica? Fez sentido para vocês? Acho que aqui demora um pouquinho mais para as pessoas receberem a mensagem. Bom, vamos ver aí se vocês vão falar alguma coisa. Senão a gente vai ficar aqui só, né? Só com a minha carinha na telinha. Ô, querida, que bom que vocês gostaram. Muito bom. Então, vamos lá. Olha, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Eu vou meio que ensaiar aqui um encerramento, tá? Mas se aparecer alguma pergunta, porque eu acho que o Instagram demora um pouquinho para chegar a informação até vocês. Mas é isso, assim, toda segunda e quinta-feira agora eu vou estar com uma psicóloga maravilhosa falando sobre o amor, né? A ideia das mulheres que amam demais, sobre a necessidade de ter alguém do lado, né? Vai ser bem interessante. E uma outra coisa, Lara, também que você falou comigo, no meu site, no institutoauler.com.br, eu criei um e-book que fala, são exercícios práticos para ansiedade. Tá? Então, quem tiver um padrão mais ansioso e quiser pegar esse e-book, ele é gratuito, está lá no site disponível, institutoauler.com.br. Vocês veem aí no Instagram, é só colocar na bio, né? Acho que fala isso aí, e pegar lá o e-book, tá? E lá tem vários exercícios como esses que eu passei para a Lara agora, tá bom? Oi, Eliana, bem-vinda. Gente, queridos, então vamos despedir de vocês. Segunda e quinta, 9 horas da noite, eu estou por aqui para bater esse papo, para a gente falar sobre autoconhecimento, fazer essa meditação e mudar a nossa consciência para viver uma vida melhor, uma vida plena, uma vida feliz, tá bom? Então, uma boa noite. Fiquem aí com um beijo no coração de vocês e espero que essa meditação e essa live tenha construído um crack aí funcional, tá bom? Um beijo, gente!